Muito obrigada. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E como foi passado, né, para vocês, o nosso tema hoje é falar um pouquinho sobre a mediação utilizando os jogos nesse momento de ensino híbrido. Então, nós entendemos, né, esse momento, foi um momento de muito aprendizado para todo mundo, e um momento em que algumas coisas começaram a ter um novo papel, né? Então, principalmente nós, professores, os alunos, estamos num novo formato de ensino. Então, quando a gente traz o ensino híbrido, né, que é essa mistura do presencial, da sala de aula, com o uso da tecnologia, da internet, em vias online, então, é quando nós pegamos todo aquele papel tradicional que nós conhecíamos, né, do professor e dos alunos, e a gente começa a ter uma outra visão de tudo isso. A gente tira o aluno como apenas aquele que recebe a informação, e no ensino híbrido a gente passa a ter esse aluno como protagonista. Então, ele também vai trazer as informações, ele também vai contribuir com todas as ideias da aula, e esse professor, ele vai ter um olhar de mediador nesse processo. Quando nós pensamos nessa palavra mediador e no processo de mediação, um dos primeiros nomes que aparece é o Hilven Forsten, esse senhorzinho que está aqui aparecendo para vocês. Ele tem desenvolvedor de uma teoria, que é a teoria da modificabilidade estrutural cognitiva. E o que ele diz nessa teoria? Tá? Ele fala que todas as pessoas, independente da sua idade, das suas condições, dos seus problemas, é capaz de aprender. Então, se eu perguntar, Maria José Rodrigues, você sabe andar de skate? Não sei. Não sabe. Tem vontade de aprender? Também não. Também não. Não? Ok. Mas, se a Maria... Eu também não tenho muita vontade de andar de skate, não. Gosto de patins, o skate não tanto. Mas, se a Maria José Rodrigues, um belo dia acorda e diz, eu quero aprender a andar de skate. Quero muito aprender. Ela, provavelmente, vai aprender a andar de skate. E quais são as duas condições necessárias? Ela ter a vontade de aprender a andar de skate e ter alguém que ensine ela a andar de skate. Então, é isso que a gente fala da mediação. Mediação é essa pessoa que vai juntar a sua vontade de aprender, ou vai estimular isso em você, e vai fazer essa conexão. Então, essa frase de Forsten diz bastante a respeito disso. Então, entre a criança e o estímulo está essa pessoa mediadora, né, com a intenção de ajudar a criança a aprender, que é o nosso papel também dentro de sala de aula, tá? De servir como uma ponte, o ser que vai conectar o nosso mediado, o nosso aluno, o jovem ou o próprio adulto, com aquele objeto de conhecimento. E Forsten, nessa teoria, ele desenvolveu 12 critérios de mediação, né, que são algumas ações que esse papel precisa exercer para estar de acordo com a ideia. Eu aqui hoje vou apresentar só 2 desses critérios para vocês. Tá? O primeiro deles é... cadê? Aqui. Intencionalidade e reciprocidade. O que esse critério ele traz? Ele fala dos nossos objetivos, da nossa intenção enquanto professores. Então, toda vez que eu chego na minha aula, eu tenho uma intenção, eu tenho os meus objetivos, mas esses objetivos, eles têm que estar claros para mim, para o outro, tem que estar claro no meu ambiente, em tudo, porque aí sim nós vamos gerar essa reciprocidade. Vocês já elaboraram alguma aula
ou atividade em que vocês achavam que ia ser incrível, que ia dar super certo, e aí vocês não obtiveram a reciprocidade esperada dos alunos? Alguém já passou por isso? Vi que o Alexandre fez ali assim com a cabeça. A Vilma também colocou aqui que sim. Então, muitas vezes a gente acontece. Nós estamos lidando com seres humanos. Então, nem sempre aquilo vai ser. Eu queria até dizer, Fernanda, que este Diga. momento, eu acho que foi um momento assim que nós, professores aqui no Rio Grande do Norte, principalmente, estou falando da nossa realidade, né, que é que eu conheço, no município de Natal. Nós, educadores infantis, nos deparamos muito com essa situação esse ano. Haja vista que a nossa ferramenta disponível, né, ela foi o que foi mais útil da gente utilizar foi apenas o WhatsApp, porque não conseguia atingir, né, esse nosso público-alvo, em virtude de falta de ferramentas, né, de trabalho, às vezes o pai tinha um telefone, mas tinha que levar para o trabalho, ou tinha um telefone para dividir para muitos, ou não tinha internet, ou não tinha telefone, enfim, uma infinidade de coisas. Nós preparávamos uma coisa e não conseguíamos atingir nossos objetivos. Queria deixar claro isso. Sim. E isso também vai influenciar, não só nesse momento, né? Claro, a gente entende essa necessidade, né? A gente agora precisa de um dispositivo, precisa da internet, né? Muitas ferramentas, mas em qualquer momento em que a gente trabalha essa questão da minha intenção, dessa minha intencionalidade, que eu preciso gerar a reciprocidade em alguém, tem alguns elementos que vão influenciar, né? Então, essa questão dos materiais, da linguagem que eu utilizo, do ritmo que eu estou falando, né? Se esse ritmo que eu estou falando ou que eu estou apresentando está realmente chamando a atenção desses alunos, né? Então, a Maria colocou da questão da educação infantil. A intenção que eu uso e os elementos que eu uso na educação infantil são diferentes do que eu vou usar no fundamental e diferentes do que eu vou utilizar no médio, porque cada um precisa de uma variação diferente. Então, eu preciso estar atento a esse grupo, eu preciso fazer uma leitura do grupo. O que a minha turma precisa? Do que eles gostam? O que chama a atenção? Será que é música? Será que é eu trazer um jogo? Então, também variar esses estímulos, né? Hoje vocês vão conhecer alguns jogos que vão também ajudar nesse processo, né, de alcançar esses alunos e, principalmente, gerar a reciprocidade que nós esperamos. O segundo critério, mas não menos importante, claro, ele vai estar super vinculado com o primeiro, é o significado. O significado é algo essencial para tudo. Então, eu preciso que aquilo me afete de alguma forma. Eu preciso olhar e entender o significado daquilo, para que eu vou usar. E esse significado, ele vai ser tanto a nível emocional quanto a nível cognitivo, tá? É o princípio energético de tudo. Estou falando aqui, vou usar a Maria José de novo, porque eu sei que ela é professora da educação infantil, mas com certeza devem ter muitos aqui da educação infantil ou das séries iniciais. E essa faixa etária, ela é muito conhecida como a fase dos porquês. Eles querem saber tudo. O porquê que é desse jeito, o porquê que eu escrevo assim, o porquê que é dessa cor, o porquê que eu preciso me comportar assim, tudo eles querem saber. Porque eles estão em busca de significado. E nós explicamos para eles, nós damos significados. Porém, com o passar dos anos, esse significado vai sendo um pouco perdido. E a gente acaba fazendo coisas sem ter significado. Aquilo não vejo sentido nisso, mas tudo bem. Eu vou fazer assim, vou preencher, vou... Então, esse significado, ele vai ser muito importante, né? E eu costumo dizer que o que me faz sentir, faz sentido. Então, se aquilo me fez sentir alguma coisa, qualquer coisa que seja, né? Ouvir uma música, nossa, olha, fiquei arrepiada ouvindo essa música. Nossa, outros exemplos, que agora não me vem em mente, mas que vão me fazer sentir alguma coisa, logo, isso vai ficar marcado em mim, né? Também temos alguns elementos que vão influenciar nesse significado, né? Então, como eu disse, ele precisa ser tanto a nível cognitivo,
quanto a nível afetivo, né? Isso precisa fazer alguma conexão. Tem um autor que fala, o Ausubel, da aprendizagem significativa, né? Que é o pegar um conhecimento novo e vincular com um conhecimento que meu aluno já conhece. Então, isso vai fazer com que ele desenvolva, né? E ele veja uma conexão em tudo aquilo, não simplesmente conhecimentos soltos. Todos os valores e crenças, eles também passam por esse nível de significado, né? Esse nível também cognitivo, então tudo aquilo que eu acredito e toda a energia e o entusiasmo também está envolvido com o significado, porém em um nível afetivo. Esses dois critérios, eles estão totalmente vinculados. Então, o meu professor mediador, ele precisa ter ações intencionais para poder gerar reciprocidade no aluno. Mas ele só vai gerar reciprocidade se aquilo que ele passou tiver significado para o aluno. Então, eles são vinculados, eles estão juntos, né, caminhando juntos aí nesse processo. E o terceiro, para também não ficar aqui me estendendo muito na parte teórica, para a gente vivenciar tudo isso, para realmente dar significado, eu vou trazer mais um critério, só que esse não foi proposto por Forsten. Ele foi proposto pela Sandra Garcia e pelo Marcos Meyer, tá? Ela era nossa diretora pedagógica da Mind Lab. E com muitos e muitos estudos, né, sobre toda a teoria da modificabilidade, ela pensou, falou assim, bom, aqui no Brasil, nós precisamos de um critério. E sem ele, nenhum dos outros 12 que Forsten criou vai dar resultado. Ela montou esse 13º critério, levou até Forsten e ele aceitou colocá-lo entre os seus. E esse 13º é a construção de vínculo. Nós, né, aqui no Brasil, através da nossa cultura, nós sabemos que o vínculo é muito importante. E o que acontece com aquele aluno ou com aquela pessoa que você está tendo esse processo de mediação se você não tem vínculo com ela? Será que a gente consegue atingir da mesma forma? Muito difícil, né? Então, ele precisa, né, ter, claro, todos os métodos, né, para ser bem sucedido, mas ele precisa de vínculo, ele precisa afetar esse aluno de alguma forma. E eu queria agora fazer vocês pensarem um pouquinho lá em quando vocês estavam na escola. Tem algum professor que marcou a vida de vocês? Vocês pararem para pensar quando vocês eram alunos. Tem aquele professor que fala assim, nossa, ele me fez ser professora hoje, ou ele me ensinou. Quem lembra e gostaria de compartilhar o porquê que lembra tanto desse professor ou professora? Se quiserem mandar no chat ou abrir o microfone, fiquem à vontade. Conta pra gente, Ana Lúcia Lima, o porquê que você lembra desse professor ou professora. Uma, a professora polivalente, mas na hora do recreio da educação física, a gente jogava queimada. Era bom demais. Ela era bem fraquinha, a gente era forte. Mas aquilo marcava as tardes, a gente jogando as queimadas. E outra foi... Era uma de reforço, como hoje na biblioteca de leitura. Aqueles livros, ela trazia os livros, aí contava as histórias, aquelas entonações. Mesmo naquele tempo, sempre tem professor, né? Que inovava. Sim. Aí marcaram muito essas duas, a da história e da brincadeira que eu brincava com ela. A gente, a turma toda, né? Uhum. Que legal. Então, percebam essa fala. Alguém mais gostaria de compartilhar? Eu gostaria de compartilhar que lá pelos anos no Fundamental 2, né? Uhum. Eu tive uma professora
do ensino religioso. Então, as aulas dela marcavam muito, porque as aulas dela eram sempre com violão, né? Então, a gente era muito musicalizada. Então, até hoje, eu recordo muito dessa professora. Eu não sei o destino dela hoje, por onde ela anda, mas, assim, era muito significante para a gente, todas as aulas do ensino religioso. E, assim, eu poderia dizer que não foi essa aula em si que me tornou a professora que hoje eu sou, mas o magistério em si, o dia a dia, a prática diária das vivências em sala de aula do magistério, que isso realmente coloca a gente, né, a mão na massa, como se diz, e aí isso foi despertando em mim, porque eu também sou enfermeira, então, hoje eu agrego muito a uma profissão a outra, então isso para mim é um papel fundamental, que cada dia eu sinto mais a necessidade de estudar. Então, cada vez que a gente vai, inclusive, estudando, a gente vai sentindo mais essa necessidade. Eu terminei a minha especialização na área de urgência e emergência, falei, eu não estou no lugar certo. Eu amo minha profissão, mas eu trabalho também com a educação infantil. Então, ingressei também numa especialização da educação infantil. Então, quando eu terminar, certamente, que eu já estou pensando, eu não vou parar por aqui. Sim. Porque a gente vai sentindo essa necessidade. Então, todos e diversos professores meus teve esse marco fundamental na minha vida, e eu acho que é isso aqui, é o caminho, é o conhecimento que a gente vai trilhando, que vai realmente tornando a pessoa que a gente é, o profissional que a gente é, isso. Perfeito. Exatamente. São essas influências que nos levam, né? Exato. A Esther colocou também aqui no chat que ela teve um professor de inglês que também ensinava cantando, brincando, interagia de uma forma bastante dinâmica e ela amava falar inglês. Então, percebam nesses relatos. Fernanda? Oi, Ana. 2019, né? 2020 não existiu. Estava com o 2º ano e as brincadeiras do Mais de Leve, né? Eu fiz uma cala bem grande com a cartolina, na hora do recreio ficava brincando. E no dia que eu dava as aulas, né? Com os jogos, aí eu selecionava, tinha sempre um monitor que ficava ali, né? Eu também pegava meu lanche bem rápido, sentava na porta da sala e ficava. Eles adoravam quando eu perdia. Eu lembrava muito de mim, eu ria. Aí eles, professora, hoje não, tem que ter o dia. Mas, assim, é muito gostoso, muito gratificante. Exato. Isso é bom para vocês, isso é bom para eles. E o porquê que a gente lembra tanto, né, desses professores, e mesmo quem não compartilhou, eu tenho certeza que pensou em alguém, porque todo mundo tem um professor que marcou, né? Infelizmente, alguns para um lado negativo, que a gente também sempre tem, mas pensando por esse lado positivo, por todo esse afeto, né, a paciência, trazer a música, a brincadeira, isso faz com que esse professor, ele se torne, e aí a última frase que está aí no meu slide, ele se torne humano, real e pessoal. É por isso que ele marca, né? Porque é como se ele saísse daquele papel de professor detentor de todo conhecimento, tudo, e ele passa a ser ali, mais não um colega da mesma idade, mas tendo essa relação, tendo essa afetividade envolvida também, né? Então, esse é o nosso critério, para nós, um dos mais importantes, que sem ele, eu posso ter toda a intenção, eu não vou conseguir a reciprocidade dos meus alunos se eu não tiver vínculo com esses alunos. Não vou conseguir gerar, provavelmente, tanto significado se eu não colocar aquele ponto importante, né? Então, a Esther colocou, né, da brincadeira, sempre cantando. Então, se eu sou um professor mediador que conheço a Esther, que tem um vínculo com ela, eu sei que ela vai aprender mais com a música. Então, eu vou propor alguma atividade assim. Tá? Então, esses são os nossos 3 critérios que nós queríamos passar hoje para vocês. E nós vamos também colocar isso em prática. Vamos ver como isso funciona mesmo, vivenciando esses critérios, tá? A Aniceta também mandou aqui, a professora mais importante foi a que me ensinou a gostar de ler e abriu um mundo cheio de encantos, e experiências maravilhosas. A Fátima também teve uma professora que na época não existia as formações de hoje, entretanto ela era muito dinâmica,
trazia sempre dramatizações, brincadeiras, contação de histórias. Perfeito, né? E para a gente também pensar, será que nós vamos ser os professores que serão lembrados pelos alunos? Será que lá daqui a 20 anos eu vou perguntar para os alunos de vocês, eu vou assim, ah, não, foi a professora Fátima dos Santos que eu lembro dela. Então, para a gente buscar a todo momento essa melhor interação. E para trazer a prática, nós vamos também olhar para essa vivência. Então, para eu poder colocar a minha intenção e gerar reciprocidade que eu e o Thiago esperamos aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar um vídeo para vocês, para gerar um pouco mais de significado em tudo isso que nós falamos e para dar uma contextualização para o jogo que vai vir logo em seguida. Então, vamos assistir esse vídeo, conversar um pouquinho sobre ele e aí depois o Thiago vai entrar para poder explicar o jogo Cat and Mice para vocês. Tá? O vídeo que eu vou mostrar hoje fala de uma filosofia africana, o Ubuntu. Tá? Ele é bem rapidinho, quero que vocês prestem bem atenção e depois nós vamos conversar sobre ele. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. O Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. O Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. O Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Vocês conheciam essa filosofia do Ubuntu? A Suzana conhecia. Eu, particularmente, gosto muito da ideia, tá, que traz essa filosofia de realmente olhar o outro como um ser que me afeta e eu só sou eu porque o outro existe. Tá? Então, até juntando um pouco com o que nós falamos dos professores, né, que a Maria José colocou. Então, nós só somos o que nós somos hoje porque muita gente passou pela nossa vida e nos fez ser assim. Tá? Então, a Anicita colocou o espírito coletivo, né, ele traz bastante essa questão. E pensando no nosso trabalho hoje, né, no que nós estamos enfrentando, de tudo que o mundo, né, fez com que a gente também pensasse. Então, esse trabalho em equipe, a coletividade, que realmente a minha ação interfere no outro e a ação do outro interfere na minha. E como tudo isso é importante, né, de estarmos juntos, de que somos todos, né, aí um só, e desse trabalho todo em equipe. Eu vou passar agora a palavra para o Thiago, para ele apresentar o jogo. E eu quero que vocês tentem pensar, tá? Assim que vocês terminarem de jogar, nós vamos voltar aqui. Eu quero que vocês tentem fazer alguma relação com o jogo que nós vamos apresentar agora e também com o Ubuntu, essa filosofia que eu mostrei no vídeo. Ti, a palavra é sua. Ok, Fernando, obrigado. Gente, boa noite. Então, vamos lá. Vamos para o momento agora de vivenciar na prática tudo
tudo isso que a Fernanda estava conversando com vocês, de mediação, né? Esse jogo, chamado Cat and Mice, está aqui por alguma razão, tá? Então a gente vai conhecer as regras do jogo e daqui a pouco a gente vai jogar. Só que eu gostaria só de contextualizar e explicar para vocês que muitos professores que estão aqui provavelmente já conhecem a metodologia da MindLab, né, com jogos. Para quem não conhece, eu já vi que uma professora aí contou que ela trabalhava o jogo Mancala. A gente tem muitos jogos da nossa metodologia e a gente usa esses jogos para desenvolver habilidades socioemocionais. Então, o que a gente quer trazer para vocês aqui hoje, como a gente está conversando sobre ensino híbrido, né, uma parte do nosso trabalho sendo hoje em dia online, como que você vai ensinar coisas através de um jogo à distância para o seu aluno? Porque se você simplesmente permitir o jogo, né, o acesso do jogo ao aluno, ele vai jogar. E aí você não quer simplesmente que ele tenha o jogo por si. Ele tem que aprender algo em torno daquele jogo. Então você vai usar o jogo como uma ferramenta pedagógica, que é o que eu vou fazer com vocês. Então, vamos lá, vamos prestar atenção no caminho, no passo a passo que eu trago, porque isso também é um pouco de exemplos de mediação através de jogos. Sempre, né, gente, pedindo licença e respeitando a bagagem que vocês, professores, trazem. Eu gosto de dizer que vocês são especialistas em educação. Vocês têm cursos de especialização diariamente, né? Cada dia de aula é uma surpresa nova que um aluno, que o ser humano nos traz, né? Então, a gente está sempre aprendendo, sempre melhorando. Então, nós aqui queremos trazer para vocês a contribuição do trabalho com jogos, né? O trabalho educativo através de jogos. Então, o nosso foco não é aula de jogos, é uma aula de habilidades. Então, a gente, para desenvolver habilidades, a gente vai usar o jogo e também outros recursos, né? Métodos de pensamento, reflexões, outras atividades que, em conjunto, elas vão desenvolver habilidades. Então, depois da experiência, a gente vai voltar para conversar com o olhar de professores. E aí vocês vão me dizer o que a gente consegue trabalhar em torno desse jogo. Então, vamos aprender primeiro as regras do jogo e como jogar. Pronto. Esse jogo, ó, vocês estão vendo aí no slide, que ele tem esses componentes aí que vocês estão vendo na tela. Esse tabuleiro, tá? E essas peças aí, 6 ratos e um gato. É um jogo para 2 jogadores, oponentes. Então, um jogador vai jogar com o gato e o outro jogador vai jogar com os ratos, tá? Então, prestem bem atenção nisso, porque daqui a pouco vocês vão jogar. Então, vamos aprender, não é difícil e vai ser divertido, tá? Só que, ó, tá vendo? Esse é um exemplo de como que a gente explica um jogo novo para uma criança que nunca viu. Cada jogo, né, gente, tem a sua faixa etária apropriada. Esse aqui a gente usa geralmente no ensino fundamental 1, tá? A partir do 2º ano, a gente já tem crianças que a gente tem aulas com o jogo Cat and Mice. Então, no momento que você tem que dar uma aula online, a gente pode explorar um jogo pelo PowerPoint, porque a figura do mediador vai se fazer presente, não vai ser o aluno jogando simplesmente sem nenhum vínculo, sem nenhuma interação. Então, o professor está aqui com alguma importância para orientar, para ensinar e para fazer o aluno pensar. Então, essa que é a ideia. Então, ó, primeiro passo, explique que é um jogo de oponentes, porque existem jogos de parceria. Ou você joga junto com alguém, os dois em cooperação, né, um ajudando o outro a resolver algum problema. Alguns jogos são assim na nossa metodologia. E tem jogos que são de oponentes. Esse caso aqui é de oponentes. Para quantos jogadores? 2. A gente aqui, nesse momento, vai fazer uma adaptaçãozinha. A Fernanda vai jogar com o gato, e aí a gente vai selecionar aí e vai convidar vocês para mais de um professor jogar com os ratos, para a gente até fazer essa interação com mais pessoas, para ficar mais interessante. E aí, a gente explora os componentes do jogo. Deixa o aluno se familiarizar. Olha, vamos explorar, olha o tabuleiro, que imagens que vocês estão vendo aqui? Aí vocês perguntam isso para as crianças, até elas irem, né, percebendo todo o componente do jogo aqui. Essa imagem, né, a gente percebe que está representando aqui como se fosse a sala de uma casa, né? É um tabuleiro comum, tá vendo? Como se fosse o tabuleiro do jogo de damas, né? E aí, como que a gente vai jogar esse jogo? Qual que é o objetivo? Já é a segunda informação. Depois de falar, né, que é um jogo de oponentes para tantos jogadores, com tais componentes, a gente vai ver o que a gente tem que fazer para ganhar. Então, ó, atenção, vocês que estão aí agora aprendendo, que vocês vão jogar com os ratos. O objetivo dos ratos nesse jogo é alcançar a última linha aqui do tabuleiro, ó, onde está o gato agora. Qualquer uma dessas casas aqui, dessa última linha horizontal, encostado aqui nessa estante, se um rato chegar lá,
os ratos ganham o jogo, tá? Basta um dos seus 6 ratos alcançar qualquer uma dessas casas aqui final do tabuleiro, e aí os ratos vão ganhar. E o gato, o objetivo dele é capturar todos os ratos. Então, o gato ganha o jogo se ele capturar os 6 ratos, tá bom? A posição inicial, como que o jogo começa? Essas posições que vocês estão vendo aqui na imagem. Os ratos têm 3 ratos na esquerda e 3 ratos à direita, sempre deixando 2 colunas aqui do centro sem rato nenhum. E os ratos começam da segunda fileira, de baixo para cima, tá? Então, essa é a posição do início do jogo para os ratos. O gato fica numa casa aqui, né, nesta última linha do tabuleiro, entre essas 2 colunas aqui que são livres, entre essas 2 colunas, esses 2 espaços aqui que estão vagos no meio do tabuleiro, que não tem rato. Então, ele começa ou nessa casa preta aqui, ou nessa casa da direita mais clara. É a posição inicial do gato, tá bom? Quais são as regras de movimentação? Prestem bem atenção que vocês vão jogar com os ratos, tá? Mas vamos aprender a jogar de gato também, porque pode ser que vocês saiam daqui essa aula, a gente quer inspirar vocês para serem criativos e criarem jogos no PowerPoint. Daqui a pouco a gente vai aprender como fazer isso. Vocês podem, tá vendo? Eu tô aprendendo um jogo bem bacana aí. Vocês podem pegar um tabuleiro 8x8, copiar imagens de gato e ratos e criar o jogo Cat and Mice para praticar com seus alunos. E aí essa que é a nossa ideia aqui, tentar fazer vocês perceberem o que vocês podem fazer. Então, ó, o gato, gente, ele pode se movimentar em todas as direções. Ele tem que ser só em linha reta. Então, ele pode vir para a esquerda, ó, quantas casas ele quiser. Pode vir para a direita, pode vir para baixo, pode voltar para trás, tá? Ele pode andar uma casa só, ele pode dar um salto até longe, se ele quiser, ele pode vir aqui para baixo, ele pode vir até aqui em cima. Então, ó, vamos lá. O gato, então, ele tem, né, andando em linha reta, quantas casas o gato quiser andar. Para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Ele pode andar para trás, tá? Os ratos, que são vocês, tá? Daqui a pouco, só podem andar para frente. Rato nunca faz nada para trás. Os ratos só vão em linha reta para frente. Eles não andam de lado, né? Nem em diagonal. Eles andam só para frente em linha reta. Todos os ratos. Cada rato, no seu primeiro movimento, tem o direito de optar por andar 1 ou 2 casas. A partir do segundo movimento daquele rato, ele vai começar a andar só 1 casa de cada vez. Então, cada rato aqui, ó, você pode andar com esse aqui primeiro. Se ele quiser andar 1 passo, ele anda, ou 2. Depois desse movimento, agora, ele vai começar a andar de 1 em 1, tá? Então, essa que é a ideia do movimento dos ratos. Como o jogo, né, ele tem uma regra de captura, como é que o gato captura os ratos? Substituindo a casa onde os ratos estavam. Então, ó, o gato estando aqui, ele pode pular até assim, ó, em cima na casa onde tem um rato e captura esse rato. Aí esse rato sai do jogo, você pode tirar ele e deletar ele do tabuleiro, tá? Se o gato, ó, pisar aqui, ó, ele captura esse rato, captura esse. Então, o gato, né, ele pode capturar os ratos substituindo a casa onde os ratos estejam. Então, ele captura assim, tá vendo? Calma, né? Esse é esse daqui. Então, o gato, quando ele for, né, em cima do rato, ele captura o rato. E esse rato é eliminado do jogo. Os ratos também podem capturar o gato. Se o gato tiver em uma posição assim, ó, na diagonal para frente de um rato, o rato pode capturá-lo. E aí os ratos ganham o jogo. Tá? Então, ó, não é movimentar o rato na diagonal, é capturar o gato. É só nesse momento que o rato faz algo diferente de andar para frente. Ele pode sempre andar para frente. Mas se o gato estiver na diagonal dele da frente, o rato pode ir lá e capturar o gato. Aí o jogo acaba, os ratos ganham, né? Então, se o gato também, ó, estiver na diagonal para frente do rato, ele pode ser capturado. Ó, esse rato aqui também pode capturar esse gato. Então, ó, se ele tiver, por exemplo, esse rato aqui, o gato estando nesta casa, na vez dos ratos, o rato vai lá e pá, captura o gato e os ratos ganham o jogo, tá bom? Então, prestem bem atenção. Quando vocês estiverem, né, com o gato na diagonal da sua frente, estando aqui, por exemplo, ó, aí esse rato que está aqui pode, pá, capturar o gato e ganha o jogo, tá? Então, se for atrás, na diagonal de trás, aí não tem como o rato capturar, não. O rato não pode fazer nada para trás, então tá tudo bem o gato ficar aqui, tá bom? Então, praticamente essas são as regras do jogo. Vamos jogar? Quem gostaria de jogar? Fernanda está aí como gata, né?
A Fernanda vai ser a gata do nosso jogo. Quem que gostaria de jogar conosco? Professores que estão aí com vontade de participar. Podem me falar o nome. Ana Lúcia. Maravilha. Professora Ana Lúcia. Mais alguém? Vilma, eu. Pronto. Professora Ana Lúcia. Mais alguém? Mais alguém, gente? Vilma. Aniceta. Quem? Aniceta. Tá, então vamos com essas 3 professoras por enquanto, né? Aniceta, Vilma e Ana Lúcia. Maravilha. Pronto, vamos lá então. Vocês agora, meninas, vocês jogam com os ratos. É como se vocês fossem um jogador só, tá? Então vocês vão ter que trabalhar em equipe. Uma conversando com a outra, decidir o que fazer juntas. E aí, ó, vocês vão ser os ratos. Qual que é o objetivo de vocês mesmo? Falem pra mim, por favor. O que vocês têm que fazer para ganhar o jogo? Capturar o gato. A última linha, né? Isso, ó, ouvi 2 respostas, tá vendo? Isso, tá vendo, ó, isso é checar sentidos. Eu expliquei, tô vendo, será que o aluno percebeu o significado da regra? Vou testar isso antes de começar a jogar, porque a nossa intenção aqui, por enquanto, é treinar se o aluno sabe jogar ou não, para depois começar a raciocinar dentro do jogo. Primeiro ele tem que aprender a jogar certinho. Então, ó, vocês podem ganhar o jogo pelas regras, alcançando qualquer uma das casas aqui no final do tabuleiro, né? Essa última fileira aqui, se você chegar lá com qualquer um dos ratos, vocês ganham o jogo. Mas vocês também podem ganhar o jogo capturando o gato. Então, lembrem-se disso. Como é que vocês podem se movimentar? Como que os ratos podem se movimentar? Para frente. A primeira jogada pode ser 2 casas, né? Pode ser uma ou 2, vocês que escolhem. Uma ou 2. Isso. Em seguida, somente uma. Perfeito, maravilha. Como que o gato pode se movimentar? Todo mundo aí me fala. Para frente, para trás, ele é privilegiado. Diagonal Ele pode... também, né, Tiago? Não, ele já ia perguntar. Pode andar em diagonal, o gato? Não. Assim, ó. Pode ir para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. Só na captura ele pode ir na diagonal, né? O gato. Não, o gato também só captura em linha reta. Tipo assim, ó, ele captura assim. Quando ele tá assim, ele captura assim. Mas a captura do rato capturando o gato é em diagonal. Vocês capturando o gato, vocês capturam. Para frente. Então, assim, ó, essa casa aqui, esse rato aqui vem cá e captura o gato na diagonal. Tudo bem, então? Tô entendendo que vocês já sabem jogar. Podemos começar a jogar? E a gente pode jogar com qualquer rato, né? Isso, eu vou escolher o número deles ali, ó. Fala para mim o rato que vocês querem movimentar. Mas antes de começar a jogar, a gente ensina aos alunos a se cumprimentarem um ao outro, né? Antes e depois de um jogo. É sinal de respeito às regras. Vão jogar limpo, né? Vão aceitar o resultado. Isso é uma forma também de a gente trabalhar habilidades éticas. Então, podem se cumprimentar para jogar o jogo. Vamos lá. Outra coisa, somos 3, né? E existem 3 ratos. Sim, só que não vai ter divisão não, Pro. É como se a gente no fundo aqui, ó, devia escolher uma pessoa só para jogar com os ratos, tá bom? Então, tipo assim, vocês vão fingir que vocês são um jogador só que eu quero que vocês joguem para uma conversando com a outra, decidir o que fazer. Entendi. Oi, Ana. Tá bom? Eu ia falar isso então mesmo. Podem se cumprimentar. Bom jogo. Bom jogo. Pronto, então vamos lá. Vamos começar com o gato aqui no jogo. Fernanda, faz seu primeiro movimento. Eu vou descer até o ladinho do ratinho 3. Uhum. Pronto, vocês que são agora os ratos, o que vocês querem fazer? O ratinho 6 andar 2 casas. Concordam, meninas? Muito bem. Pode ser. Olha que 6. bonito, tá vendo, gente? Ó, já vou começar a conversar com vocês. Quando a gente joga desse jeito, com colegas, né? A gente não pode decidir fazer sozinho alguma coisa. A gente tem que perguntar, que nem a Pro falou. Concordam, meninas? É o que a gente quer ensinar para a criança. A aprender a conversar, a ouvir. Se tiver 2 pessoas pensando diferente, como que a gente vai fazer? Então, é um jogo que traz essa oportunidade, tá vendo? Da criança já começar a aprender todo esse movimento de resolver conflitos, de entrar em acordos, porque faz parte da vida, né? É uma habilidade importante para a vida. Então, vamos lá, Pro. Agora é a Fernanda. Qual que é o seu movimento, Fernanda? Aprender sobre os respeitos, né? O respeito de aprender, de compartilhar. Perfeito. Exato. Antes de eu jogar a Vilma Costa, você gostaria de falar? Sim, eu gostaria de saber se há como
a gente jogar, nós mesmos efetuarmos a jogada. Por exemplo, compartilhar a tela, porque, assim, as crianças, se estivessem aqui, elas gostariam delas próprias fazerem seus movimentos. Então, nesse jogo aqui, tem como compartilhar e todos jogar ao mesmo tempo? Tem, Pro. Só que a nossa intenção, né, quando você está trabalhando o jogo sendo aprendido pelos alunos, a gente faz desse jeito porque o professor mediador, ele conduz os movimentos e o aluno só está aprendendo a pensar por enquanto. Eles vão jogar sozinhos. Porque a nossa intenção é ensinar o jogo no primeiro momento. Quando for chegar o momento, por exemplo, se você tivesse na aula presencial, você ia jogar com os alunos, fazendo os movimentos ali no tabuleiro, com as peças, para eles irem aprendendo. É o que a gente está fazendo aqui no online. Ao invés de deixar eles mexerem, porque eles ainda não sabem jogar. Então, você está criando uma situação onde você está botando eles para jogar, mas você está ensinando. Daqui a pouco vai chegar o momento que o aluno vai jogar de uma forma independente. Mas, né, nesse contexto aqui, a gente criou essa condição porque facilita a mediação. Então, a sua intenção é essa. Se você quiser deixar, depois da primeira aula, né, semana que vem tem outra aula da Mind Lab, por exemplo, e ainda é online, você pode compartilhar, por exemplo, este PowerPoint do jogo num Drive e deixar os alunos acessarem esse Drive, porque em tempo real, todo mundo pode editar o documento, é como se eles pudessem editar o PowerPoint. Então, um aluno da casa dele mexe o rato, outro aluno mexe o rato também. Só que percebe o problema de você fazer isso na primeira aula, onde eles estão aprendendo a jogar? Porque eles não vão ficar prestando atenção na sua explicação da regra, eles vão ficar querendo fazer coisas diferentes, que não, né? E aí você aqui vai controlando isso quando você tem o controle dos movimentos. Depois que o seu aluno já está inserido no contexto do jogo, eles podem ter mais autonomia para jogar, entendeu, professora? Tiago, mas Sim. a gente pode também chegar a um acordo de explicar também para as crianças que elas vá aprendendo a jogar. E Isso. cada uma tem a sua vez. Por exemplo, Ana Lúcia, ela tomou a iniciativa de conversar, de dizer, gente, tá bom a gente jogar aqui. Então, a outra pessoa agora que vai ter essa iniciativa também de pensar e dizer, eu acho que essa jogada está assim, eu vou sugerir para o grupo. Gente, vocês Isso. acham que eu jogando aqui está legal também? E aí o restante opina e eu vou fazer a jogada no coletivo. E depois, a outra pessoa que ainda não jogou vai fazer a mesma coisa, para que todos aprendam fazendo. Isso é Isso mesmo, professora, perfeitamente. Ô, professora Gilceane, querida, por gentileza, você fecha o seu microfone. Quando você quiser falar, pode abrir, tá? Mas é porque tá dando barulhinho aqui na nossa apresentação, por gentileza. Então, gente, vamos lá. Professora Fernanda, é a sua vez. Eu vou capturar o ratinho de número 3. Pronto, ó, capturou o rato de número 3. Então, ele sai do jogo. Vamos lá, meninas que jogam com os ratos, pensem e façam sua jogada. Então, eu vou sugerir uma jogada. O ratinho de número 6 andar uma casa. Todo mundo concorda? Anicetas, se o 2 andar 2 casas, porque ela vai capturar. Eu nem lembrei desse detalhe. Olha, Fernanda. Porque a gente tem a gente tem um objetivo de alcançar lá, né, aquela linha, né? Enquanto ele está ocupado querendo comer os ratinhos, a gente também tem que se preocupar em chegar lá. O que vocês acham? Isso. Ótimo, tá vendo? Ó, vocês já estão craques na parceria, né? Uma conversando com a outra. Então, ó, essa que é a ideia, tá vendo? Existem duas ideias em conflito nesse momento. Uma tá tentando explicar para a outra o que acha melhor. E aí, vocês têm que chegar num acordo. E aí, meninas? Então, vamos lá. O que a gente vai movimentar? O ratinho 2 ou 6? A maioria decide. Vamos lá. Se for no 6, ela vai capturar o 2. Mas, tá, ela pode capturar o 2. Tudo bem, professor, mas olha a explicação dela. Enquanto o gato está preocupado em capturar aqui, o rato número 6 está avançando. Se vocês chegarem no final, vocês conseguem ganhar. Exatamente. Então, vai lá, Niceto, 6 mesmo. Andou uma casa, né? E como só pode andar, né? Uma casa. Professora Fernanda. Vão andar 5 casas para frente. Ali em direção para cima. Parando aqui, né? Não, mais uma.
Aí. Espertinha. Pronto. Aniceta, eu acho que o 1 anda duas casas. Sempre assim nas beiradas, como dizia minha avó. Concordo. Concordo. Eu tô ouvindo duas vozes. Tem 3 professoras jogando. Quem é que tá caladinha aí? Concorda? Vilma. Então tá bom. É Vilma, Vilma. concorda? Vilma está no chat. Pronto, ótimo. Vamos Tá. aperrear o gato. E agora, Fernanda? Agora eu vou para a direita até o final. Eita. Maravilha. Calma, ó, vamos dar uma pausa para eu ensinar um método de pensamento, de raciocínio para vocês, que tá aqui, ó, a figurinha do método do semáforo. Quando a gente joga qualquer jogo de raciocínio, a gente tem que ensinar o nosso aluno a parar para pensar antes de agir. Então é como se ele tivesse um semáforo dentro da cabeça dele, um semáforo mental. Então, tudo na nossa vida, a gente não pode sair agindo sem pensar, né? Então, o jogo nos ensina isso também. Então, ó, pensem o que vocês podem fazer agora. Parem para observar, parem com calma, não precisa ter pressa. Né? Analise o tabuleiro, as possibilidades de jogada. Vocês podem andar com o rato 1, com o 2, com o 4, com o 5 e com o 6. Pensem um por um o que é melhor para vocês. Como é que vocês podem fazer para evitar aquele rato 6 ali, ó, que está sendo ameaçado de ser capturado? Será que tem um jeito dele ser, né, protegido ou não? Se não, se você já perdeu aquele rato, o que vocês podem fazer para tirar vantagem enquanto o gato está ocupado lá fazendo aquilo? Tudo isso são pensamentos que vocês podem encontrar a melhor jogada. Então, parem, sinal vermelho, pare. Pense na sua cabeça com calma. Observe, pense, analise. Compare tudo que você pode fazer. Aí você escolhe o que você quer fazer, tá? Então, podem fazer agora, voltem para o jogo usando esse raciocínio. Não joguem sem analisar tudo. Analisem tudo com calma. Vão conversando aí. Tiago, o gato come, ele captura o rato na diagonal para trás. Não, os ratos nunca fazem nada para trás. Mas também o rato só anda para frente. Isso. O rato só anda para frente. Ele captura na diagonal. Eu acho que a gente teria que adiantar esses que estão embaixo logo. Por quê? Qual desses que você fala? O 2, o 4 ou o 5? Eu acho que o 2. Porque Vocês quando o acham que gato aquele rato capturar número 6 está perdido? o 6, tá. Ele vai ser capturado de qualquer jeito? Olha, eu tenho uma ideia. O rato De qualquer número jeito. 5, para proteger o 6, ele anda as duas casas que ele não andou ainda. Então, se o Não gato protege. protege. Ele não Se o protege, gato comer Aniceta. o 6, aí ele não come na diagonal, ou não captura na diagonal. Tá, vamos com calma então, para a gente só conferir se vocês entenderam a regra do rato capturar o gato. Então, ó, ela está propondo que o rato 5 faça isso, né? Ande duas casas, não é isso, professora? Para proteger Pronto. o 6. Se o gato, então, capturar o rato de número 6, o que vai acontecer? Na sequência, ó, o 5 vai lá e pode capturar o gato e ganha o jogo para os ratos. Sim, porque os ratos capturam na diagonal para a frente. Então, seria uma forma de proteger o rato de número 6. Sim, tá correto esse raciocínio. Tá? Certa, Aniceta, isso. Vai no 5. Então, vamos lá. Vai no 5. Proteger o 6. Pronto, agora ficou óbvio, tá vendo? Já ficou claro para todo mundo. Então, quando a gente é convincente, não tem como que alguém discordar, né, gente? Tiago, sabe o que estava na minha mente? Na diagonal, jogo de dama. Só podia se tivesse outro na frente, entendeu? Ah, não tem isso não aqui. Não, eu sei, mas aí o raciocínio da dama. Tá certo, mas agora você entendeu, né? Entendi. Pronto, o rato agora vai ter que, ou o gato agora vai ter que se virar. Porque aí Isso, vai lá, Fernanda. Adorei a jogada de vocês. O 6 é todo seu, Fernanda. Né? Gente, eu estou no chat, tá? É porque aqui tá barulho, então eu estou evitando abrir o microfone, mas eu estou no chat. Inclusive, fui colocado 5 lá. Tá bom, desculpa porque eu não tô vendo o chat não, porque eu tô apresentando a tela, então eu não consigo enxergar, mas tudo bem. Quando você quiser, você me dá um toque aí que eu leio a sua mensagem. Olha, eu fico olhando. Deixa eu ver se eu abro. Eu não consigo, meu notebook tá meio... A Fê fica olhando, pode deixar então. Obrigado, Fê. Vai lá, gato, é a sua vez de jogar.
A Eu gatinha Fernanda. vou descer até a casinha na frente do 6. Não vou capturar. Aí. Tá bom. Eita. Vamos lá, ratos. O que vocês querem fazer agora? Método do semáforo, hein? Pensem antes de Eu penso agir. que Não o vou... ratinho 1, ele adianta. Aliás, uma casa, né? Adianta uma casa. Eu acho, Aniceta, que o 2 andaria só uma. Ó, a Vilma falou que não é para mexer o 5. Não, o 5 não. O 5 não. Se o 5 sair dali, o que acontece, gente? O gato captura o 6. Isso, perfeito. Ele tem que ficar ali guardando o 6, protegendo o 6. Hein, menina? A gente pode mexer com esses 2 e 4, mas eu penso que o 1 ele poderia adiantar para botar esse gato para se mexer e livrar o 6 aí para andar também, para avançar. Oportunizar o 6 a chegar. Então, vamos movimentar o rato de número 1. Todos concordam? Concordam, Ó, pessoal? a Vilma fala o número 2, uma casa. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Colegas, que vocês acham da gente andar sempre juntinhos? Por exemplo, andar igual como o 5 e o 6, porque se o gato captura o de cima, o de baixo, na diagonal, captura o gato. Então, se a gente não andar sozinho, eu acho que a probabilidade da gente não morrer é maior. Muito bem. Tá bem, tá bem. Então, vamos mexer o 2 que ela propôs, né? Estão convencidos? Tudo Então, são bem. 2 casas, né? Para adiantar mais, que ele não tem direito a andar 2 casas, a primeira. Não, é andar sempre na diagonal, nunca andar juntinho assim, paralelo, porque a gente não come de lado, né? A gente não anda de lado, né? Quem anda de lado é o gato. Perfeito. Mas, ó, vou fazer uma pergunta aqui para vocês Não, pensarem. mas deixa Se eu o gato, pensar. Diga. ó, se o rato número 2, professora que está propondo ele andar uma casa e parar aqui, o que o gato vai poder fazer depois? Pensem no que o gato também pode fazer. Ele vai Vai, andar até onde está o Ele número vai 2. andar até o meio. Ele vai andar o. o Ele que a pode professora andar. propôs de andar juntos, todo mundo concorda que é um raciocínio correto, não é? Um rato protegendo o outro. Isso, Mas e o rato de número 2? Se ele pensar em proteger o 1, quem que vai proteger o rato 2? Tem exato. alguém para dar retaguarda nele? Então, vocês têm que Exatamente. pensar nisso também. Eu pensei assim, sabe, Tiago? Se levar uma casa e o gato vier para cá, se ele capturar o 2 captura o gato. Se ele capturar o 2, o 1 capturaria o gato. Isso, você está propondo, então, por isso que o 2 que você quer que o 2 ande 2 casas, ou você quer que o Não, 1 uma ande casa uma só. casa? Só uma casa. O Não, 2, né? o 2 andaria uma casa, porque se o gato vier pegar um deles, capturar, protege, captura o gato. Eu acho, né, Fernanda? Tá, mas e se o gato vier aqui pegar o 2 depois? Como é que o 2 vai ser protegido do gato? O rato não Não, captura descendo, né? Na diagonal não, descendo. para capturar ele volta na diagonal. Não volta? Para trás? Não, não volta para trás, não. Tipo assim, Não. você tá falando se o gato parar aqui, esse daqui não pode pegar e ir para trás e capturar o gato, não, ó. Não. Então, desfaz meu raciocínio. Justamente. Por isso que eu disse que vamos adiantar O 4, 3 vezes, meninas. O ratinho 4, 3 vezes. Ah, só faz 2, né? De uma casa ou 2. A primeira jogada são 2 casas, por isso que eu disse, o 2 andar 2 casas, ou o 4 andar 2 casas. Eu acho que o 2. O 2 andar 2 casas, então, né? Isso. Ó, pensem no depois. Aqui, ó, quando você tem um e o 2 do lado um do outro, agora, se o gato ameaçar um ou o outro, o que vocês vão poder fazer na sequência? Então, foi uma boa jogada. Pensem bem que vocês vão saber sempre andar aí direitinho. Vocês estão indo no ótimo caminho. Vai lá, Fernanda. Eu vou andar até o número 2. E agora? O 1 sobe uma casa.
Tem certeza? Não, Método do o dois, semáforo. o dois Pense sobe bem. uma casa. Ah, não. O Ah, dois. não. O 2 sobe uma casa. Porque aí Por quê? o 1 captura o gato. Coloca Isso, ameaçado no agora o 2. 1 está protegendo o 2, porque agora se o gato pega o 2, o 1 pega o gato. E se você Exatamente. andasse com o 1, pronto, o É. 2 É, ia embora, pá, e não tinha mais o que fazer, né? Então, vamos pensar com tem que botar na calma. cabeça que não pode. É o 2 que tem que dar a comida mais rápido para ele, que é para ele cair na cilada. Muito Isso. bem, pronto. E agora, Fernanda? Tá difícil, esses Fernanda ratos estão não dando vai trabalho, cair. hein? Tá difícil. Eu vou ir andar até 2 casas para frente. Para direita, desculpa. Assim? É. Muito bem. Mas o que agora, meninas dos ratos? A vez de vocês. Eu penso que o 1 deve adiantar. Não, eu acho que o 4. Porque se o 1 for para cá. Peraí. O 1 subiu uma Pense casa. isso. Se o 1 for, se o 4 for, pensem no futuro. Pensem nisso que vocês vão enxergar a melhor jogada. O 5 anda uma casa. O que acham, meninas? Não, mas sabe Porque o se ele que resolver é? comer, a gente tem que Não, forçar o gato quatro sair dessa ficar- linha aí. Mas O 4 vai aí... ficar muito sozinho e não é bom. É bom sempre Não andar tem em nada, grupo. não. Se ele pegar o 4, ele vai descer muito. Mas Ó, o se ele 6 pega o vai 4, vai ele ficar desce muito e a gente avança. E aí, concordam? Qual foi a jogada? O 5 O 5 andar uma. Ela tá dizendo que o 5 andar uma, porque se o gato perder tempo para pegar o 4 lá embaixo, vai demorar algumas jogadas. Mas- Enquanto ele tá perdendo tempo com o 4, vocês Mas avançam. o gato não vai fazer isso. Não vamos gato pensar que ele não vai vai- fazer... Faz na próxima, faz na próxima. Quando o 5 subir, que ficar igual ao 6, se ele tentar comer o 5 ou o 6, a gente avança com o outro, porque ele não come na diagonal. Ai, a gente não pode falar comer, é capturar. Eu ia falar isso daqui a pouco. A gente tenta falar capturar, porque a gente sabe que falar comer com a criança, né? Eles ficam fazendo piada, então a gente tem que evitar. É mesmo, porque na minha infância era comer. Também. Falar capturar. Vai estar Ó, certo. a explicação da Pro. Vamos fazer uma visualização aqui, né, da imagem, da explicação dela. Ó. Ela quer que ande com 5, porque ela estando com 5, 6 do ladinho, se o gato ameaçar pegar o 5 ou o 6, vocês vão andar com o outro. Foi a explicação dela. Então, pensem bem aí o que vocês querem fazer. Eu penso que não, viu? Não vamos desproteger o 6 ainda. Eu penso que a gente deveria andar com ou o 4 ou o 1. Tá, então vamos andar com o 4, que tem 2 pessoas dizendo 4, né? Vocês querem andar uma ou 2 casas com o 4? 2. 2. Aproveitar Eu um. Pronto. penso que 2, né? Todo mundo concorda? Concordo. Fernanda? Que difícil. Não, vai ali em direção ao 4. Você quer levar que sim? Isso. Tem certeza, Fernanda? Não, desce. 2 casas para baixo. Muito bem. Vamos lá, professoras dos ratos, a vez de vocês agora. Nós estão falando tão bem que eu estou olhando só para os ratos agora. Eu acho. Agora vamos pensar, gente. Eu acho que subiria o 5. Ó, pergunta para vocês. Não, o 6. Quais são os ratos que estão sendo ameaçados de serem capturados nesse momento? Qual o número deles? 4. 1 e o 4. Só o 4? Também. 1 e o Não, 4. também. Tem algum jeito de não deixar esses ratos serem capturados? 1 ou 4? Tem algum rato que consegue protegê-los? Para ficar na parte de, tipo assim, deixar o gato na diagonal quando capturar um desses dois? Se o rato capturar na diagonal descendo, o 4 sobe. Não, mas aí o rato nunca faz nada para trás. Nunca faz nada para trás. Então esquece isso. Uhum. Ele tinha que ter um rato, tipo assim, antes do gato, para o gato, né, ficar na diagonal da frente do rato. Aí o rato capturaria ele. Uhum.
Então, não tem como vocês evitarem o rato 1 e o 4 ser capturado. Vamos Não adiantar os tem, a gente seis. ataca com os 6. Vilma, Ataca com os 6. Adianta os 6. Adianta Pronto. seja o que Deus quiser. Porque ele vai dar trabalho, ele vai comer, mas também os 6 vai andar. Tá, vai capturar. Mas e aí, Fernanda, o que você quer fazer? Eu vou capturar o 1. Adianta o Pronto. 2. Pronto, vamos adiantar os Adianta o 6. 6. Vai o 6. Vamos adiantar os 6. Ó, para fazer vocês usarem bem o semáforo, eu vou fazer assim. A primeira coisa que vocês falarem, eu vou fazer. Porque eu quero que vocês falem só quando vocês pensarem bem o que vocês querem fazer. Então não vai ficar chutando, não. Quero que vocês decidam na cabeça de vocês a jogada melhor. 6 não, pessoal, 6 não. Por que não, Senhor? Por que não? Ele pega os 2 ratos de uma vez? Não. Só Não. um, né? Só um. O 6, porque o passo que ele der, um próximo, a gente já chega lá. Mas aí o gato come ele antes dele chegar lá, não come não? Chega Não. não. Ó, Vamos tentar. É. tá, então vamos mover os 6. Lá Pronto, vou. agora, Pronto. Fernanda. Captura o 4. O 6 E o adianta. 6 ganhou, nós ganhamos. Aê, ganharam! Vocês jogaram muito bem. Nossa, muito bem. Jogaram Vocês já mesmo. conheciam o jogo? Eu não conheci, mas eu conheço. tinha esquecido. Eu conheci, foi no treinamento, né? Mas eu não tinha jogado com os alunos ainda, não. Não, foi Conheci excelente. agora. Bom, gente, é porque, ó, percebe? Durante o jogo, eu em nenhum momento falei o que vocês devem fazer. Pega essa peça e faz isso aqui. Eu fui fazendo perguntas que meio que ficava óbvio o que vocês deviam fazer, não foi assim? Eu fiz vocês pensarem. O que vocês vão fazer depois? Se o gato fizer tal coisa, se você colocar o rato 5 aqui do lado pareado com 6, entendeu? Com a criança ainda tá aprendendo, eu vou e mexo na peça para ela tentar imaginar esse movimento desse rato nessa posição. Porque às vezes ela não consegue imaginar sem mexer na peça, ela tem que ver concretamente. Então, por isso que eu fui mediando desse jeito. É mais ou menos o jeito que vocês podem fazer com os alunos, tá? Mas A gente tem que nunca... ensinar a pensar, né? Pra não... Nunca você diz para o aluno diretamente, faça tal coisa, faça. A gente não usa verbo no imperativo. A gente faz perguntas mediadoras para eles serem estimulados a enxergar aquilo que nós queremos. Isso é mediação através de jogos, tá bom? Então, vocês foram de parabéns porque vocês já usaram um raciocínio que a gente ensina para os alunos dentro do jogo. Tem um momento da aula que eu paro para explicar os métodos de raciocínio no jogo, estratégias de jogo, como eu parei para explicar o semáforo, e eu nem expliquei as aves migratórias, porque vocês já estavam usando. Então, eu deixei para falar no final, e vocês estão de parabéns, porque vocês trabalharam muito bem em parceria, uma dialogando com a outra, uma respeitando a fala da outra, foi excelente. E vocês fizeram os ratos também trabalharem em parceria, em cooperação. Um rato tem que proteger o outro. Se você não andar junto, né, andar com o rato isolado, ele não consegue, porque o gato vai lá e pega ele, que ele está desprotegido. Então, nesse jogo, essa parceria, essa cooperação, essa organização dos ratos, é que faz os ratos ganharem. Trabalhar individualmente não faz vocês ganharem. Então, vocês foram excelentes, ficaram de parabéns mesmo. Essa metáfora, né, gente, aves migratórias é para lembrar a criança de que os pássaros, quando voam, eles são parceiros, um ajuda o outro, eles são organizados, eles trocam de lugar para aquele que está mais cansado descansar um pouco, voar um pouco mais atrás, porque tem menos resistência do vento. Então, é uma sabedoria aí dos pássaros, das aves migratórias, que a gente chama esse método, para quando você conversar com seu aluno, ele facilitar o entendimento do que você quer falar para eles. O que vocês acharam desse jogo? O que vocês aprenderam com essa experiência? Falem para mim, quem quiser falar aí, por favor. O valor, né? O valor do trabalho coletivo, né? Perfeito. Mais o quê? Vocês viram que às vezes quando a gente tem uma ideia, a primeira ideia, na hora que a gente tem uma outra sugestão, a gente para pensar, será então que esse outro movimento que é melhor? Capacidade de raciocínio aí, né? Fundamental. Reflexão. Exato. Então, ou seja, às vezes a gente tem que parar para pensar em muitas ideias, não só na primeira que vier na cabeça. Será que você tem uma outra ideia melhor ainda? Para um pouco para pensar, não tenha pressa, né? Então, isso tudo são habilidades, gente, habilidades para a vida, para os jogos, mas também para a vida. Então, o que a gente quer é que o aluno perceba tudo isso. Vocês acham que é mais fácil jogar com os ratos ou com o gato?
Eu acho mais fácil com os ratos. Mais fácil. Eu acho com o gato. Dependendo do A gente pode raciocínio, conversar não. sobre isso, né? Ao mesmo tempo que o gato tem mais liberdade, porque ele pode andar muitas casas ao mesmo tempo, os ratos são muitos. E se os ratos souberem caminhar em parceria, um protegendo o outro, nem tem como o gato ganhar, né? Basta os ratos saberem trabalhar em cooperação. Mas qualquer erro de movimento da equipe, né? Se não for trabalhado como uma equipe, for uma coisa... Surge um individualista que não quer saber de nada, ele quer fazer tudo do jeito dele, estraga todo o grupo, e aí o gato ganha dos ratos. E a Então, gente não isso... perdeu nenhum rato, né? Detalhe. Não, vocês perderam alguns sim, perderam 3 ratos. Perdemos. Mas são sacrifícios importantes, ou seja, às vezes, quando a gente está numa equipe, né, alguns sacrifícios precisam ser feitos para o grupo conseguir alcançar o objetivo, né? Então, foram algumas concessões aí que vocês tiveram que fazer, porque, infelizmente, ganhar sem também perder nada é meio difícil, né? Muito improvável. Qual que é a relação que vocês fazem de tudo isso do jogo, né? A estratégia, os métodos das aves migratórias, tudo isso com o vídeo de Ubuntu. Vocês acham que tem relação? Vocês viram antes do vídeo do Ubuntu? Com certeza. Né? Essa ideia da parceria, de não ficar todo mundo só pensando em si, né, gente? Olha que bonito. As crianças todas juntas pegaram os doces. Essa que é a ideia. A gente está vivendo hoje, pessoal, num mundo onde a gente tem uma tendência a ser muito individual, né? E aí a gente vai ensinar como uma pessoa a pensar em ser solidária, em ajudar o próximo. A gente ensina isso desde pequeno. Então, dentro da nossa sala de aula, imagina você, deixa lá um jogo para a criança jogar. Olha como que faz a diferença você sendo um mediador que mostra para elas essa questão dos ratos trabalharem em parceria. Quando elas estão jogando, uma pensa diferente da outra. Como que a gente tem que aprender a ouvir, a conversar? Tá vendo? Então, isso tudo são oportunidades de habilidades que o jogo traz para dentro da sala de aula. Vocês percebem hoje como a gente... Em que situação que a gente hoje está necessitando de muita cooperação? Quem pode falar aí que pensa que vem a primeira coisa na cabeça quando a gente fala que a gente precisa aprender a trabalhar em cooperação? O que vocês notam? Que coisa que a gente está vivendo hoje que exige de nós essa habilidade de cooperação? Eu penso só, na atitude do professor também em sala de aula, em ver a criança que não está participando. É muito importante mediar instigar essa criança a participar. Sim. Porque o professor vive de problemas, né? Você tem um problema na sua sala, então você vai pesquisar, vai estudar e ver como é que você vai resolver aquilo. Por que aquela criança não está participando? Então, é interessante a participação, né? Buscar. Pode até não ser possível essa participação integral, mas estar nessa busca é necessário, né? Tem que fazer parte, né? Alguém pensa em uma situação do contexto da vida, gente, atual, que a gente está olhando para o mundo e está vendo que tem que ter cooperação, senão a gente não vai conseguir superar? O que é isso que eu estou falando? O que nós estamos vivendo que exige de nós cooperação de todos? Pandemia. Óbvio, tá vendo? Então, ó, fica óbvio, eu tô fazendo pergunta até vocês enxergarem o que eu quero dizer. Por que a pandemia exige de nós cooperação? Pro, por que você falou na pandemia? Bom, eu pensei porque se não houver a cooperação, né, se uns estão agindo de acordo, está provocando o alastramento do vírus, né, e não se protegendo. Porque quando a gente se protege, a gente não está protegendo somente a nós, a gente está protegendo o outro. Então, esse pensar no outro é que precisa estar sendo uma parte bastante reflexiva, né, de cada um. Perfeitamente. Então, gente, a gente está hoje vivendo uma situação que está mostrando para a gente, né, que nós temos que aprender a pensar nas pessoas como um todo. Nós todos somos parte de um grande grupo. A humanidade, esse vírus afetou o planeta inteiro. Se a gente não souber que a gente pertence a esse grupo, se a gente achar que a gente vive individualizado, sozinho, o que você faz não interessa, não impacta em ninguém, e o que as pessoas fazem não impacta em você, a gente não supera, né, esse desafio, porque ele exige de todos nós um elo, uma parceria. Então, essa consciência coletiva, essa civilidade, né, não só na questão do isolamento social, do uso de máscaras, mas se pensar pelo lado
né, das ajudas mútuas. Quantas pessoas precisando de ganhar dinheiro? Você já pensou em comprar, de repente, o docinho que a moça começou a fazer para vender, porque ela está sem dinheiro, né? Você já pensou em oferecer ajuda? Você já aceitou ajuda também quando alguém te oferece? Você tem que ser humilde, porque às vezes você precisa de ajuda e tem gente que é orgulhosa. Então, o mundo fica melhor quando todo mundo tem essa parceria, essa filosofia Ubuntu, né? Então, isso só vai se multiplicar quando a gente der os primeiros exemplos. Então, a gente tem que ensinar as crianças o benefício de ser assim na vida, né? Será que elas param para pensar que elas podem usar isso dentro de casa, na escola? Então, com essa aula, você consegue mostrar isso para eles. Quantas pessoas tiveram que trabalhar em equipe para desenvolver as vacinas no mundo inteiro? Foi um trabalho de uma pessoa só? Claro que não. A vida exige de nós cooperação, né, gente? E consciência dessa coletividade. Isso a gente tendo isso todo dia na nossa vida, o mundo melhora para todo mundo. E a gente precisa começar a multiplicar esses primeiros exemplos, esses bons exemplos, para a gente começar a virar esse jogo, né? Que o mundo é complicado mesmo, é difícil. A gente sabe que não é fácil. Pronto. E aí, o que vocês acharam dessa experiência com o jogo? Deu para perceber como que a gente, com um simples jogar, trabalha reflexões, habilidades, aprendizagens muito significativas? Não só um jogo por diversão, por simplesmente ser gostoso. Então, é o professor mediador que traz toda essa diferenciação, né? Você sabendo conduzir, olha o que o jogo traz de bacana para você ensinar para os seus alunos. É uma oportunidade muito rica para a sua sala de aula. E aí, a gente agora vai conhecer um outro jogo, um outro exemplo aqui de PowerPoint, ó, que a gente vai jogar, eu quero trazer para vocês. Por quê? Nesse momento de pandemia, aula online, vocês têm que ter todas essas habilidades aqui, ó, né? Comunicação e criatividade. O que essa criatividade está fazendo aqui? Eu não quero que vocês saiam daqui e façam só o jogo Cat and Mice para seus alunos. Isso foi uma forma de você pensar, nossa, será que eu consigo criar um outro jogo através desse mesmo raciocínio que o professor falou lá na formação, né? E aí eu vou tentar mediar o jogo, eu não vou ficar entregando uma resposta. Eu faço o meu aluno pensar, eu faço ele trabalhar em equipe, eu tento trazer uma reflexão para rechear o meu jogo com significado, para o meu aluno não esquecer essa experiência, né? Então, tudo isso aqui está envolvido no trabalho hoje em dia no ensino híbrido. Saber pesquisar na internet. Como que você cria jogos no PowerPoint? Se você abrir o Google e souber pesquisar, você vai encontrar muitos tutoriais. Você vai encontrar, olha a generosidade dos nossos colegas professores, que foram colocando vídeos na internet para sugerir atividades boas aí para nossas aulas online. Então, você, professor, tem aí uma aula maravilhosa que deu muito certo com seus alunos, publique no seu Facebook, nas redes sociais, no YouTube, né? Publique contando para os outros professores o que você fez, como você fez, para contribuir, para fazer toda essa rede de cooperação, né? Isso que a gente quer. Então, ó, no YouTube... Tiago, Oi, pode falar. só um instante, 15 minutos para a conclusão da atividade. Tá certo, obrigado, vai dar tempo. Ó, Sim. agora, gente, daqui a pouquinho nós vamos parar para conversar um pouco mais, tá? Eu vou fazer com vocês outro exemplo de um outro jogo no PowerPoint, que é um jogo da memória educativo, tá? Então, como que você vai criar esse jogo aqui? Vamos primeiro jogar, para a gente só brincar um pouquinho, para vocês verem como é que o jogo funciona, e eu vou ensinar para vocês, pelo menos o passo básico aqui de criar um jogo da memória no PowerPoint, e depois disso você vai pesquisar na internet, outros tutoriais. Se você pesquisar lá como criar jogos no PowerPoint, você vai encontrar muita coisa legal. E eu vou compartilhar um link desse vídeo aqui, onde que eu aprendi a fazer esse jogo. Num link com uma professora, vou mostrar para vocês. Então, professores que estão aí, agora vamos fazer uma participação mais coletiva, tá, gente? Vamos organizadamente, sem bagunça nos microfones, mas vocês vão poder abrir, mas só tenta, né, falar um pouquinho um depois do outro, para a gente não ter confusão. Eu sei que vocês vão fazer direitinho, só estou dando esse aviso para não esquecerem aí de depois que você fala, fecha o microfonezinho para não ter problema. Quem for aí um professor que começa com o nome de A a M, faz parte da equipe AM, tá? E os outros professores com os nomes, né, que começam com N a Z, fazem parte da equipe NZ. É um jogo da memória. Então, vamos lá. Vamos começar com um jogador da equipe AM. As regras do jogo da memória são, vocês vão ter que, né, abrir aqui imagens que formam pares. Quando você encontrar o par daquela imagem, vocês vão marcar um ponto. Quem fizer mais pontos vai ganhar esse jogo, tá? Então, vamos lá. Equipe AM, sugestão aí de 2 números para a gente abrir aqui e ver se forma par. 2 e 12. 2 e 12. E aí eu pergunto para vocês, gente,
Vocês concordam, meninas? Isso, essa sugestão vocês querem fazer? É uma postura de uma pessoa que pensa na equipe ou ela estava sendo, né, do jeito dela? Vamos fazer isso aqui, eu quero 2 do 2, porque eu quero. Então, eu tô só brincando com você, tá, gente? Mas, no fundo, como a gente quer fazer em equipe, a gente quer ouvir o diálogo, mas assim, vamos fazer uma exceção aqui, vamos abrir um parênteses, porque a gente não vai ter tempo de fazer, porque um jogo coletivo é um jogo que demanda mais tempo para a equipe conversar, decidir jogar, e aqui é na sorte. Então, vamos fazer assim, a gente sabe que vocês já entenderam essa explicação, vamos só botar um pouco assim de mais velocidade na nossa prática aqui, para a gente chegar até um final, onde eu consigo mostrar para vocês. A gente 2 e 12. Olha lá, gente, ela formou um par. O que que essa figura aqui remete a vocês, do que vocês aprenderam hoje ao longo da nossa apresentação? Em que critério de mediação essa figura parece ter, né, alguma informação aí? O que que vocês acham que essa figura está aqui? Por causa de quê? Isso lembra o que de vocês, que vocês aprenderam hoje? Ó, é uma dúvida que foi se transformando e chegou até a formar uma lâmpada, chegou a uma conclusão. Essa figura, essa sequência de imagens remete ao quê? A um dos critérios que Fernanda falou. Significado, né, gente? Então, é como se a gente estivesse construindo um significado. Muito bem. Vamos lá, vocês acertaram, então vocês podem falar agora 2 outros números para a equipe AM. Vai lá, meninas, vocês. Podem falar 2 números. Quem tiver com o microfone ok, pode falar. 10 e 4. Ah, eu não acredito. Ah, não foi par. Eu pensei que seria par. Ó, tá vendo? O Ubuntu, olha que legal. Aqui, ó, o Foster mediando um jogo com uma criança com síndrome de Down, que legal, tá vendo? Ó? Então, tudo isso que a gente estava vendo hoje. Vocês podem fazer, gente, coisas que interessam para a disciplina de vocês. De repente, um jogo da memória que tem algum tema de ciências, ou da aula de matemática, ou de português. Com essa técnica aqui de jogo da memória, vocês vão poder criar também jogos da forca. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá, equipe MZ agora, 2 números. Lembrando aí as figuras que já forem abertas para vocês guardarem